Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé de Ciências e nós estamos aqui para mais uma aula, para mais uma videoaula. E nessa semana nós vamos trabalhar a respeito de um outro corpo celeste, que é a Terra. Semana passada nós vimos alguns movimentos, algumas informações a respeito da Lua e hoje a gente vai trabalhar algumas informações em relação à Terra, esse corpo celeste onde nós vivemos. Quando a gente fala da Terra, a primeira movimentação que a gente tem para a Terra é que a Terra ela também vai ter dois tipos de movimento. Um primeiro movimento é quando essa Terra ela gira ao redor do seu próprio eixo. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento a gente chama de rotação. E é graças a esse movimento de rotação, pessoal, que nós conseguimos ter uma distribuição da energia luminosa que vem do Sol. É por isso que quando uma parte do planeta está iluminada, outra parte do planeta fica sem iluminação. É graças a esse movimento de rotação. Então, o fato da Terra girar ao redor do seu próprio eixo é que promove com que diferentes lugares do planeta, diferentes regiões da nossa Terra, recebam quantidades de luz que vem lá do Sol de forma diferente. Às vezes uma região está recebendo muita luz, outra e no mesmo tempo uma outra região do outro lado do planeta não recebe quase nada de luz. Então é graças a esse movimento de rotação. E como é que a gente explica isso de ter muita luz ou ter ausência de luz? São os nossos dias e as nossas noites. Já imaginou a gente viver num lugar em que só teria dia ou só teria noite? Olha o quanto seria complicado, não é? Então, a ocorrência de dias e noites em qualquer lugar do planeta é devido ao movimento de rotação. Outra coisa que explica isso também, os fusos horários. O que é um fuso horário, professor? É a diferença diferença de horário em diferentes lugares do planeta Terra. Então a gente está com um horário aqui agora, por exemplo, e uma pessoa lá em Londres está 5 horas a mais da gente. Uma pessoa lá na China está quase 12 horas na frente da gente. Ou uma pessoa, por exemplo, que está lá no Chile, está 2 horas atrás da gente. Então, toda essa diferença de horários, que a gente chama de fuso horário, é que garante a rotação, é garantido pelo movimento de rotação que o nosso planeta faz, tá bom? E com isso também a gente consegue distinguir período da manhã, período da tarde, período da noite. Olha o quanto que a rotação influencia no nosso dia a dia. Que quando ela está para o lado que o sol está iluminando, a gente já sabe que é de dia, a gente fica mais ativo, a gente tem mais predisposição a fazer as coisas. Agora, quando ela gira, faz a rotação e fica do lado contrário do sol, ou seja, não recebendo luz, a gente sabe que é noite. Então, o nosso corpo começa já a preparar para dormir, começa a produzir hormônios que vão só atuar durante o seu sono, durante a noite. E já que ela também mexe nos fusos, você sabe também certinho a sua hora de almoçar, a hora que vai bater fome no seu organismo. Você sabe certinho marcar, por exemplo, pela ideia dos fusos, a diferença de horas que a gente tem. Então, são essas as consequências desse primeiro movimento. Um outro movimento é um movimento que a gente chama de translação. Como que acontece o movimento de translação? O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A Terra ela fica girando ao redor do Sol. Esse movimento que ela faz é um movimento chamado de órbita e ele tem um formato certinho, que é um formato de uma elipse. Não é círculo, não é uma circunferência, tá bom? É o formato de uma elipse. E esse formato de elipse, que é esse movimento da Terra ao redor do Sol, a gente chama de órbita, tá bom? E quando a gente fala do Sol, já que a gente está falando que a Terra está girando ao redor do Sol, o Sol ele não ocupa o centro da elipse, não. Lá na matemática, nós aprendemos que a elipse ela tem um centro e tem dois pontos chamados focos. O Sol fica bem num ponto chamado focos. Não interessa, não interessa para a gente essa parte. É só para você lembrar que o Sol não fica bem no meio da elipse. Ele fica um pouquinho deslocado para o lado aí, tá bom? Então,
É graças ao movimento de translação que a Terra vai girando ao redor do Sol. E aí, como é uma elipse, vai ter um momento em que a Terra vai ficar muito perto do Sol. Quando a Terra fica muito perto do Sol, nós chamamos essa posição de periélio. Então, periélio, lembra bem, é a posição, é o momento em que a Terra está próxima do Sol. Agora, tem um momento em que ela fica ao contrário, ela fica bastante afastada do Sol. Nesse ponto em que ela fica muito afastada do Sol, nós chamamos esse ponto de afélio. Então, pontos diferentes. Vamos relembrar. Periélio é quando a Terra está perto do Sol, no movimento de translação ela está perto do Sol, e o afélio é quando ela está longe do Sol, está mais distante do Sol. A rotação ela tem uma duração. A duração certa dela é uma duração de 23 horas 56 minutos aproximadamente. 59 minutos e 56 segundos. Para não ficar com um número quebrado, a gente adota que a Terra faz um movimento de rotação a cada 24 horas, que é o dia que nós temos. Bacana? Já o movimento de translação, ele demora em torno de 365 dias. Ah, Gessé, mas tem ano que a gente chama de ano bissexto, que é o ano que a Terra tem um dia a mais e vira 366. Por que isso acontece? Acabei de falar para vocês que a rotação ela tem uma diferença de 4 segundos. Ela dura 23 horas, 59 minutos e 56 segundos. A gente fala que é 24 horas. É justamente essa diferença de 4 segundos que a cada 4 anos compensa o nosso ano bissexto. Por causa disso. Olha que legal. Você sabia dessa explicação? Você sabia por que a cada 4 anos a gente tem um dia a mais no nosso ano, no nosso calendário? É por causa dessa diferença que a gente tem no período de rotação da Terra. Agora, combinados os dois movimentos, a gente tem toda a descrição da órbita da Terra. Beleza, Gessé, mas como que essa translação vai influenciar no meu dia a dia? Porque você já falou da rotação, que a rotação ela diz quando está de dia, quando está de noite, fala para mim dos horários, então isso eu já sei. Mas e a translação? Qual que é a importância da translação no nosso dia a dia? A translação ela vai combinar com um fator da Terra, que é o fato da Terra ficar inclinada. Olha na imagem que está aparecendo aqui para vocês. Está vendo que a Terra está meio tortinha, está meio inclinada? Não é porque você está com torcicolo, não. Ela é inclinada. A Terra ela não fica retinha, ela não fica certinho na vertical. Ela fica ligeiramente inclinada, em torno de 23 graus, mais ou menos, inclinada assim um pouquinho. Quando eu combino o movimento de translação com essa inclinação, nós vamos ter a ocorrência de pontos específicos chamados equinócios e solstícios. E é graças a esses equinócios, a esses dias, que são os equinócios e os solstícios, que nós temos as estações do ano. Lembra? Quando o professor explica para vocês as estações de ano, verão, inverno, primavera, outono, o que diferencia uma estação da outra é o movimento de translação. É justificado pela posição que a Terra está ao redor do Sol. Agora, o que são esses dias de equinócio e esses dias de solstício? Os dias de equinócio e os dias de solstício, eles vão dizer para mim com relação à duração do dia e da noite. Nos dias de equinócio, eu vou ter que o tempo do dia é o mesmo tempo da noite, ou seja, o dia e a noite vão durar o mesmo tanto. É como se eu falasse 12 horas com sol e 12 horas sem sol. Isso é um equinócio, tá bom? Então eu vou ter o equinócio quando dias e noites durarem o mesmo tempo, tiverem a mesma duração. E nesse caso, como eles vão ter a mesma duração, eu posso afirmar que os hemisférios, tanto o sul quanto o norte, vão receber a mesma intensidade de luz. Bacana? E os equinócios determinam para mim duas estações, a primavera e o outono. Uma coisa muito legal, gente, da gente lembrar é o seguinte, que quando a gente compara hemisfério norte e hemisfério sul, as estações são sempre trocadas. Se lá no hemisfério norte eu estou na estação de outono, no hemisfério sul nós vamos estar numa estação de primavera. A mesma coisa por contrário. Se lá no hemisfério norte for verão,
no hemisfério sul vai ser inverno. A gente sempre troca as estações, tá bom? Então, esses são os pontos de equinócios. Pontos de equinócios é quando a noite e o dia têm a mesma duração. E eles marcam para mim as estações de outono e as estações de primavera. Os pontos de solstício, eles determinam para mim quando um deles tem uma duração maior. Ou o dia dura mais do que a noite, ou a noite dura mais do que o dia. Você vai tanto que isso que é legal, lá no hemisfério norte, o solstício de inverno é tão grande que chega a ficar quase 3 meses com escuridão. Imagina ficar 3 meses sem perceber a luz do sol. É o que acontece no solstício de inverno. É por isso que, dependendo da época, a gente percebe que a luz do sol ela fica até tardão. Lembra quando a gente tinha horário de verão, que dava 8 horas da noite e ainda estava claro do sol? É por causa do solstício. Desse ponto onde eu tenho que ou o dia ou a noite vai durar mais. Agora, como que funciona essa dinâmica? Olha só aqui comigo. Quando a noite dura mais, quando a noite dura mais do que o dia, ou seja, eu tenho mais período de noite, mais tempo com escuridão do que tempo iluminado, nós temos um solstício de inverno. Agora, quando é o contrário, quando o dia dura mais do que a noite, ou seja, fica mais iluminado, fica mais tempo iluminado do que sem luz, nós temos o solstício de verão. Então, essa é a diferença dos solstícios. Lembra que todo solstício é quando dia e noite possuem tempos diferentes. Quando a noite possui maior tempo, solstícios de inverno. Quando é o dia que possui maior tempo, solstício de verão. E aí a combinação desses solstícios vão determinar para mim a troca entre duas estações, inverno e verão. Então, olha que bacana. É a translação que explica para mim as estações do ano. E é graças às estações que você sabe, por exemplo, se um dia está mais frio, se um dia está mais quente, se você tem que sair com um guarda-chuva de casa, ou se você tem que tomar mais água por conta do clima estar mais seco. Tudo isso é influenciado por conta da translação. Por quê? Porque a translação é que determina as nossas estações, quais são as estações em que nós vivemos. Lógico, existem regiões em que as 4 estações são muito bem definidas, a gente consegue separar. No nosso caso, nosso estado de Goiás, infelizmente, a gente não consegue perceber as 4 estações bem divididas. A gente não consegue ver certinho o período de primavera, período de inverno, de verão, de outono. A gente não consegue ver. A gente divide aqui na nossa região 2 períodos. A gente chama de período quente e chuvoso e um período frio e seco. Basicamente é a nossa divisão. Não necessariamente verão, inverno e por aí vai. Mas quando a gente fala de estações do ano, a gente vai ter mais ou menos essa combinação. Olha basicamente quais são as datas de mudança. Essas datas podem variar um pouco, tá bom? Mas a minha data é perto disso daqui, ó. Lá no dia 21 de março, começando lá em cima, a gente tem o que se chama de equinócio de março, que é a transição entre outono e primavera para hemisférios norte e sul. Bacana? Lá pelo dia 21 de junho, nós temos um solstício, que vai determinar para mim a transição entre verão e inverno. No caso, verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. No caso do equinócio de março, que eu acabei de comentar, nós temos uma primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. O outro ponto é o ponto de equinócio de setembro, que vai determinar para mim, perto do dia 23 de setembro, a mudança, onde eu vou ter outono no hemisfério norte e uma primavera no hemisfério sul. E por último, nós temos o ponto de solstício lá pelo dia 21 de dezembro, mais ou menos, onde nós vamos ter um solstício que vai determinar para mim inverno no norte e verão no sul. Além disso, aqueles pontos que eu te falei para vocês, que é o que está mais perto e o que está mais longe. A data que está mais perto do Sol é perto do dia 3 de janeiro. Olha que é o periélio. O periélio 3 de janeiro é quando está mais perto do Sol. Bacana?
A data que está mais longe do Sol, que é o afélio, está por volta do dia 3 de julho. Essa é a nossa diferença aqui, ó, entre esses pontos de periélio e o ponto de afélio. Bacana, pessoal? Então tá aqui, ó, a nossa ideia dessa troca. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, ó, hemisfério norte e sul sempre tem as estações trocadas. Quando um é verão, o outro é inverno. Quando um é outono, o outro é primavera. E já que a gente falou das estações do ano, aqui no nosso país, aqui no Brasil, no hemisfério, a gente está no hemisfério sul, tá bom? Nós determinamos basicamente, isso daqui é de forma geral, não é uma data específica, tá? A ocorrência dos meses. Então, por exemplo, a primavera, ela começa em setembro e vai até novembro, e essa primavera, a característica dela é nós temos um clima muito irregular, tá bom? Então a gente tem aqui o início das chuvas, a gente tem o início da temporada de chuva, tá bom? Nesse tempo aqui de primavera, nós conseguimos identificar também que os dias começam a ficar um pouco mais longos do que a noite. Depois da primavera, a gente tem o verão. O verão começa em dezembro e vai até fevereiro. Então, nesse período é onde os dias são os mais longos durante o ano. A gente tem temperaturas um pouco mais altas, uma quantidade de luz maior proveniente do Sol, porque na época de verão o nosso hemisfério está apontado para o Sol, tá bom? E aí a gente tem temperaturas e umidades um pouco mais altas. Passado o verão, lá pelo mês de março até o mês de maio, nós vamos ter o outono. No outono começam a findar, ou seja, cessar as chuvas. As chuvas começam a acabar perto do mês de março. Então vai acabando, vai diminuindo a quantidade de chuva, o clima vai ficando mais seco, tá bom? E aí, pelo fato de ficando mais seco, a tendência a gente é ter um pouco de desidratação. E quando chega, no nosso caso, o inverno, que começa em junho e vai para agosto, além das temperaturas mais frias, temperaturas mais baixas, nós temos um clima extremamente seco, muito seco mesmo, quase que ausência total de chuva. É muito difícil nós termos uma chuva entre os meses de junho e agosto. E mesmo se tiver chuva, é uma chuva em pequena quantidade. Por isso que a gente sofre nesses meses com períodos de estiagem. Falta água, a água fica um pouco escassa, tem que economizar água, tem que economizar energia, porque a gente tira a energia através de fontes de águas, de queda da água, e como a queda fica bem pequena, ela não gera tanta energia. Então a gente tem essas características aqui, pessoal. Entendido? Esse era o nosso conteúdo da semana. Para você reforçar o conteúdo, resolva os exercícios da apostila, trabalhe os exercícios da apostila. Nessa semana, nós vamos fazer do exercício 5 até o exercício 12, tá bom? Não esqueçam de fazer essa atividade revisando esse conteúdo que a gente viu hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!